Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, trilhões de partículas subatômicas no seu cérebro estão tomando decisões impossíveis. Elétrons saltam entre estados quânticos, criando os pensamentos que você acredita serem seus. Mas aqui está o que vai virar sua compreensão de cabeça para baixo. Essas partículas não estão apenas respondendo à realidade. Elas estão esperando que você as observe para decidir o que são. Literalmente. Não é metáfora, não é filosofia barata. É física experimental, repetida milhares de vezes em laboratórios ao redor do mundo. E o resultado é sempre o mesmo. A realidade quântica se recusa a existir de forma definida até que uma consciência a observe. Em 1927, no Instituto Niels Bohr, em Copenhague, o físico Clinton Davidson completou um experimento que deveria ser simples. Ele disparou elétrons através de duas fendas estreitas em direção a uma tela detectora. O resultado esperado? 2 padrões de impacto, como balas atravessando 2 janelas. O resultado real destruiu 3 séculos de física clássica. Os elétrons criaram um padrão de interferência, ondas se sobrepondo como água, sugerindo que cada elétron individual passou pelas 2 fendas simultaneamente. Um único elétron, 2 caminhos, ao mesmo tempo. Mas a verdadeira loucura começou quando os cientistas decidiram observar por qual fenda o elétron realmente passava. Eles instalaram detectores minúsculos, sem tocar fisicamente nas partículas, apenas registrando sua passagem. E no momento em que começaram a observar, o padrão de interferência desapareceu completamente. Os elétrons voltaram a se comportar como partículas sólidas, escolhendo uma fenda ou outra, não ambas. A simples presença de um observador consciente colapsou a função de onda quântica, forçando a partícula a escolher uma realidade específica entre infinitas possibilidades. Werner Heisenberg, um dos arquitetos da mecânica quântica, escreveu em 1930: "O que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento." Ele não estava sendo poético. Estava descrevendo resultados experimentais que se recusavam a fazer sentido dentro de qualquer estrutura filosófica existente. A partícula quântica existe em um estado de superposição, sendo todas as coisas possíveis ao mesmo tempo, até que um ato de medição, de observação consciente, a force a colapsar em uma única realidade. Agora imagine algo perturbador. Cada átomo do seu corpo está sujeito a essas mesmas leis quânticas. Você é feito de aproximadamente 7 octilhões de átomos, cada um deles, tecnicamente existindo em superposição quântica, até ser observado ou interagir com o ambiente. Seu cérebro processa cerca de 11 milhões de bits de informação sensorial por segundo, mas sua consciência só percebe cerca de 50 bits. O resto permanece em um estado quântico nebuloso, potencialidades não colapsadas. Realidades que poderiam ser, mas ainda não foram escolhidas. Em 2012, o físico Ephraim Steinberg, da Universidade de Toronto, conseguiu algo extraordinário. Ele fotografou a função de onda de um fóton antes do colapso. Usando uma técnica chamada medição fraca, sua equipe capturou imagens de partículas de luz, existindo em múltiplos lugares simultaneamente. As fotografias mostram literalmente uma partícula sendo uma onda de probabilidade espalhada pelo espaço até o momento da medição forte. Então, instantaneamente, toda aquela probabilidade se concentra em um único ponto. A realidade escolhe uma versão de si mesma. Mas quem ou o que está fazendo essa escolha? Durante décadas, físicos evitaram essa pergunta porque ela soava perigosamente próxima de misticismo. A interpretação de Copenhague, formulada por Niels Bohr e Werner Heisenberg, simplesmente declarou: "Não pergunte o que acontece antes da medição. A pergunta não tem significado." Era uma solução pragmática para um problema filosófico insolúvel. Funcionava matematicamente, previa resultados experimentais com precisão absurda, mas não explicava por que a consciência parecia ter um papel especial no colapso da função de onda. John von Neumann, o matemático húngaro que formalizou a mecânica quântica em 1932, foi mais longe. Ele argumentou que a cadeia de medição quântica só poderia terminar em uma consciência. Um detector registra um elétron, mas o detector também é feito de partículas quânticas. Então, quem colapsa a função de onda do detector? Outro instrumento?
Mas esse instrumento também precisa ser colapsado. A cadeia continua infinitamente, a menos que você introduza algo fundamentalmente diferente. Uma consciência observadora que não está sujeita às mesmas leis quânticas. Eugene Wigner, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 1963, levou essa ideia ao extremo lógico com seu famoso experimento mental, o amigo de Wigner. Imagine que seu amigo está em um laboratório fechado, observando um experimento quântico. Do ponto de vista dele, a função de onda colapsa quando ele olha. Mas do seu ponto de vista, do lado de fora do laboratório, seu amigo e o experimento inteiro permanecem em superposição quântica, até você abrir a porta e observar. Então, quem está certo? Quando a realidade realmente se torna real? Em 2019, pesquisadores da Universidade Heriot-Watt, na Escócia, realizaram uma versão experimental do paradoxo do amigo de Wigner, usando fótons emaranhados. Os resultados foram publicados na revista Nature Physics e causaram ondas de choque na comunidade científica. Eles demonstraram que dois observadores podem medir o mesmo sistema quântico e chegar a conclusões factuais contraditórias, ambas corretas, dentro de seus próprios quadros de referência. A realidade objetiva, no sentido clássico, não existe no nível quântico. Existem apenas realidades relacionais, dependentes do observador. Mas aqui está onde a história fica verdadeiramente estranha. Em 1982, o físico francês Alain Aspect realizou experimentos no Instituto de Óptica em Orsay que provaram o emaranhamento quântico. Duas partículas podem estar conectadas de tal forma que medir uma instantaneamente afeta a outra, não importa a distância entre elas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e se recusou a acreditar. Ele estava errado. O emaranhamento é real, foi verificado milhares de vezes e viola completamente nossa intuição sobre como o universo deveria funcionar. Agora conecte esses dois fenômenos: o efeito do observador e o emaranhamento quântico. Se a consciência colapsa funções de onda e partículas emaranhadas estão conectadas instantaneamente através do espaço, então, teoricamente, uma consciência poderia influenciar sistemas quânticos distantes, simplesmente observando suas contrapartes emaranhadas. Não é telepatia, não é magia. É uma consequência lógica, embora perturbadora, das leis fundamentais da física quântica. Jim Radin, pesquisador do Instituto de Ciências Noéticas na Califórnia, passou 2 décadas testando exatamente essa hipótese. Entre 1993 e 2013, ele conduziu experimentos de dupla fenda, onde a única variável era a presença de observadores humanos focando sua atenção no aparato experimental. Os resultados, publicados em revistas revisadas por pares como Physics Essays, mostraram desvios estatisticamente significativos no padrão de interferência quando observadores conscientes estavam prestando atenção, comparado com períodos de controle sem observação. Entendo perfeitamente o que você está pensando agora. Isso soa como pseudociência. Como aquele filme que prometia que você poderia manifestar um carro novo apenas pensando nele. Mas há uma diferença crucial. Esses experimentos não estão alegando que você pode alterar a realidade macroscópica com pensamento positivo. Eles estão medindo efeitos minúsculos no nível quântico, efeitos que desaparecem rapidamente devido a um processo chamado decoerência. O mundo quântico e o mundo clássico são separados por uma fronteira chamada escala de decoerência, e essa fronteira é brutalmente eficaz em manter a estranheza quântica contida. Mas aqui está a questão que mantém físicos acordados à noite. Onde exatamente está essa fronteira? Em 2010, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara criaram o maior objeto quântico já observado, um ressonador mecânico visível a olho nu, contendo cerca de 10 trilhões de átomos, que eles colocaram em superposição quântica. Ele estava literalmente vibrando e não vibrando ao mesmo tempo. A fronteira entre o quântico e o clássico não é tão clara quanto pensávamos. Roger Penrose, o físico matemático britânico que ganhou o Prêmio Nobel em 2020, propôs uma teoria radical. A consciência emerge de processos quânticos em estruturas chamadas microtúbulos dentro dos neurônios. Junto com o anestesiologista Stuart Hameroff, ele desenvolveu a teoria da redução objetiva orquestrada,
sugerindo que o cérebro mantém superposições quânticas por tempo suficiente para que elas influenciem o processamento neural. Quando essas superposições colapsam devido à gravidade quântica, surge um momento de consciência. A teoria é controversa. Muitos neurocientistas a rejeitam, argumentando que o cérebro é quente e úmido demais para manter coerência quântica. Mas em 2014, pesquisadores descobriram evidências de efeitos quânticos em fotossíntese, navegação de pássaros e até no sentido do olfato humano. A biologia quântica é agora um campo legítimo. A vida, ao que parece, encontrou maneiras de explorar a mecânica quântica muito antes de nós entendermos as equações. Então, voltamos à pergunta original. Seus pensamentos criam a realidade? A resposta honesta é: depende do que você quer dizer com criar e realidade. No nível quântico, a observação consciente definitivamente afeta o comportamento das partículas. Isso não é filosofia, é física experimental. Mas entre um elétron mudando de estado e você manifestando $1 milhão, há um abismo de complexidade que ninguém sabe como atravessar. Matthew Fisher, físico da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, propôs em 2015 que átomos de fósforo em moléculas de fosfato de cálcio nos neurônios poderiam manter emaranhamento quântico por horas ou até dias, tempo suficiente para influenciar o processamento neural. Se ele estiver certo, seu cérebro não é apenas um computador clássico. É um computador quântico, processando informações em superposição, explorando múltiplas realidades simultaneamente, antes de colapsar em uma única decisão consciente. Imagine que cada pensamento que você tem é, na verdade, uma medição quântica. Você está constantemente colapsando funções de onda em seu cérebro, escolhendo uma realidade neural entre trilhões de possibilidades. E por que seu cérebro está emaranhado com o ambiente através de fótons, moléculas de ar, campos eletromagnéticos? Essas escolhas se propagam para fora, influenciando sistemas quânticos ao seu redor de maneiras sutis, mas mensuráveis. Não é controle, é participação. Você não está criando a realidade do nada, você está colapsando potencialidades que já existem no campo quântico. A diferença é sutil, mas profunda. O universo não é um filme que você assiste passivamente. É um jogo interativo, onde sua observação é parte das regras fundamentais. Em 2016, físicos do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia nos Estados Unidos realizaram um experimento de escolha retardada quântica. Eles mostraram que você pode decidir como medir um fóton depois que ele já passou pelo aparato experimental. E sua escolha futura afeta retroativamente o comportamento passado do fóton. Causa e efeito no mundo quântico não fluem apenas do passado para o futuro. O futuro pode influenciar o passado. John Wheeler, o físico que cunhou o termo buraco negro, propôs o experimento de escolha retardada em escala cósmica. Imagine um quasar distante, cuja luz é dividida por uma galáxia intermediária, criando duas imagens. O fóton deixou o quasar bilhões de anos atrás. Mas você pode escolher hoje se mede esse fóton como partícula ou onda. E sua escolha hoje determina retroativamente qual caminho o fóton tomou bilhões de anos atrás. O universo, Wheeler sugeriu, é participatório. Nossas observações hoje ajudam a criar o passado cósmico. Isso não significa que você pode mudar eventos históricos. A decoerência garante que o passado macroscópico permaneça fixo, mas no nível quântico, o passado permanece fluido até ser observado. E se a consciência é um fenômeno quântico, então cada momento de percepção consciente está literalmente criando o passado imediato, colapsando uma névoa de possibilidades em uma única linha temporal coerente. Agora considere o experimento mais perturbador de todos, proposto, mas nunca realizado por razões éticas óbvias. Se a consciência colapsa funções de onda, o que acontece quando uma consciência morre? O físico Henry Stapp argumentou que a morte cerebral deveria ser detectável como um evento quântico, um colapso final de todas as superposições neurais. Mas ninguém sabe como medir isso, ou se é mesmo mensurável. O que sabemos é isto. Você não é um observador passivo em um universo mecânico. Você é um participante ativo em um cosmos quântico, onde observação e realidade estão entrelaçadas de maneiras que ainda estamos começando a entender.
Cada medição que você faz, cada percepção consciente, cada pensamento focado é um ato de colapso de função de onda. Você está constantemente escolhendo qual versão da realidade se torna real, entre infinitas possibilidades que existem em superposição. Mas aqui está o paradoxo final que vai nos levar mais fundo. Se você está colapsando funções de onda, quem ou o que está colapsando você? A pergunta paira no ar como uma partícula em superposição. Se sua consciência colapsa a realidade quântica ao seu redor, o que colapsa sua própria consciência? É uma regressão infinita que faria Escher sorrir. Você observa o elétron se torna real. Mas você também é feito de elétrons. Então quem está observando você? E quem observa esse observador? A cadeia se estende infinitamente em ambas as direções, para cima e para baixo, na hierarquia da realidade, sem um ponto de ancoragem óbvio. Hugh Everett III tinha 27 anos quando propôs a solução mais radical para esse problema. Era 1957 e ele era apenas um estudante de doutorado em Princeton. Sua tese, orientada por John Wheeler, sugeria algo tão absurdo que a maioria dos físicos simplesmente a ignorou por décadas. Everett disse: não há colapso, nunca houve. A função de onda nunca colapsa. Em vez disso, cada vez que uma medição quântica acontece, o universo inteiro se divide em múltiplas versões, uma para cada resultado possível. Você não escolhe qual realidade se torna real, todas elas se tornam reais. Você apenas escolhe qual versão de você mesmo experimenta qual versão da realidade. Pense nisso por um momento. Neste exato instante, enquanto você processa estas palavras, trilhões de eventos quânticos estão acontecendo em seu cérebro. Cada um deles, segundo Everett, está criando ramificações do universo. Existe uma versão de você que entendeu esta frase perfeitamente, outra versão que se distraiu no meio, outra que parou de ler, outra que nunca começou. Todas essas versões são igualmente reais, existindo em ramos paralelos da função de onda universal. Você não está colapsando a realidade. Você está navegando através de um multiverso de possibilidades, e sua consciência é o fio que costura uma narrativa coerente através do cáutico. A interpretação de muitos mundos, como ficou conhecida, resolve o problema do observador de forma elegante. Não há observador especial. Não há colapso misterioso. Há apenas a equação de Schrödinger evoluindo deterministicamente, criando ramificações infinitas. Mas resolve um mistério criando outro ainda maior. Se todas as possibilidades acontecem, por que você experimenta apenas uma linha temporal? O que faz sua consciência seguir este ramo específico da realidade, e não aquele? David Deutsch, físico da Universidade de Oxford e pioneiro da computação quântica, argumenta que a interpretação de muitos mundos não é apenas uma possibilidade filosófica, é uma necessidade lógica. Em seu livro de 1997, A Teia da Realidade, ele demonstra que computadores quânticos só fazem sentido se múltiplas versões da realidade estão processando informações em paralelo. Quando um computador quântico resolve um problema, ele não está apenas explorando múltiplas soluções simultaneamente em superposição. Ele está literalmente recrutando versões de si mesmo em universos paralelos para fazer o trabalho computacional. Em 2019, o Google anunciou que havia alcançado a supremacia quântica. Seu processador Sycamore, com 53 qubits, realizou um cálculo em 200 segundos que levaria o supercomputador clássico mais poderoso do mundo 10.000 anos. Como? Segundo Deutsch, porque ele estava distribuindo o trabalho através de 2 elevado a 53 potência universos paralelos. Isso é aproximadamente 9 quadrilhões de versões da realidade, todas trabalhando juntas para resolver um único problema. Você não está apenas vivendo em um multiverso. Você está usando o multiverso como ferramenta computacional toda vez que seu cérebro processa informação quântica. Mas aqui está onde a história se torna vertiginosamente estranha. Se a interpretação de muitos mundos está correta, então não existe uma única linha temporal. Existe uma árvore de possibilidades se ramificando a cada instante, e sua consciência não está presa a um único ramo. Ela está distribuída através de múltiplos ramos, experimentando diferentes versões da realidade simultaneamente, mas sem comunicação entre elas.
Cada versão de você acredita ser a única versão real. Cada uma tem memórias coerentes. Cada uma sente que está fazendo escolhas livres. Mas todas são igualmente reais, igualmente você. Max Tegmark, cosmólogo do MIT, levou essa ideia ao extremo lógico. Em 2003, ele propôs uma hierarquia de multiversos. O nível 1 é o multiverso cosmológico, regiões do espaço além do nosso horizonte observável, onde as mesmas leis físicas se aplicam, mas as condições iniciais são diferentes. O nível 2 inclui universos com diferentes constantes físicas, criados pela inflação eterna. O nível 3 é o multiverso quântico de Everett, onde cada possibilidade quântica cria um novo ramo. E o nível 4, o mais radical, o multiverso matemático, onde toda a estrutura matemática consistente existe como um universo físico real. Segundo Tegmark, você não está apenas em um universo entre muitos. Você está em todos os universos matematicamente possíveis simultaneamente. Existe uma versão de você onde a constante gravitacional é ligeiramente diferente. Outra onde a carga do elétron varia. Outra onde o tempo flui para trás. Outra onde a matemática em si é diferente. Todas essas versões são reais, porque a matemática que as descreve é consistente. A realidade nessa visão não é física, é matemática. E você é um padrão de informação se repetindo através de infinitas variações matemáticas. Mas voltemos ao problema original. Quem ou o que está observando você? Na interpretação de Copenhague, a consciência é especial, está fora da cadeia quântica. Na interpretação de muitos mundos, não há observador especial, apenas ramificações infinitas. Mas há uma terceira possibilidade, proposta pelo físico John Wheeler em seus últimos anos de vida: o universo participatório. Wheeler imaginou o cosmos como um circuito de retroalimentação autorreferente. O universo cria observadores através da evolução biológica. Esses observadores fazem medições quânticas, colapsando funções de onda. Essas medições retroativamente determinam a história quântica do universo, incluindo as condições que permitiram a evolução dos observadores em primeiro lugar. O universo se cria através de um loop temporal autoconsistente. O observador cria a realidade que cria o observador. Parece loucura circular, mas considere o experimento de escolha retardada em escala cósmica que mencionamos antes. Fótons de quasares distantes, viajando por bilhões de anos, permanecem em superposição até serem medidos hoje. Nossa observação hoje colapsa retroativamente o estado desses fótons no passado distante. Estamos literalmente criando o passado cósmico através de nossas medições presentes. E se o universo inteiro funciona assim? Se a história cósmica é uma superposição de possibilidades que só se torna definida quando observadores conscientes emergem para medi-la. Andrei Linde, um dos criadores da teoria da inflação cósmica, escreveu em 2015: será que o universo realmente existe se não há ninguém para observá-lo? Essa questão não é tão absurda quanto parece. Ele estava se referindo ao problema da medição quântica aplicado à cosmologia. O Big Bang foi um evento quântico. A inflação cósmica foi dirigida por flutuações quânticas. Mas se não havia observadores nos primeiros trilionésimos de segundo do universo, quem colapsou essas funções de onda? Quem decidiu que este universo, com estas constantes físicas, com esta distribuição de matéria, se tornaria real? Uma resposta possível? Observadores futuros. Nós. Nossa existência hoje, nossa capacidade de olhar para trás e medir o universo primitivo através de telescópios e detectores de radiação cósmica de fundo, retroativamente colapsa a função de onda do Big Bang. O universo se autosseleciona para ser observável. Qualquer universo que não pudesse produzir observadores permaneceria em superposição quântica, não totalmente real. Apenas universos capazes de gerar consciência colapsam em realidade definida. É o princípio antrópico levado ao extremo quântico. Mas isso cria outro paradoxo temporal. Se nossa observação presente cria o passado cósmico e o passado cósmico cria as condições para nossa existência, então temos um loop causal fechado. O universo se causa a si mesmo. Não há começo absoluto, apenas um círculo autoconsistente de causalidade. O físico Paul Davies chamou isso de bootstrap cósmico.
O universo puxa a si mesmo para a existência pelos próprios cadarços, através de um loop temporal quântico. Agora considere o que isso significa para você pessoalmente. Você não é apenas um produto do universo. Você é parte do mecanismo pelo qual o universo se torna real. Cada observação que você faz, cada medição consciente, cada momento de percepção está contribuindo para o colapso da função de onda cósmica. Você está literalmente ajudando a criar a história do universo, retroativamente, através de suas observações presentes. Não é metáfora, é uma consequência lógica da mecânica quântica aplicada à cosmologia. Mas há um problema técnico enorme aqui: decoerência. O físico Wojciech Zurek demonstrou nos anos 80 que sistemas quânticos interagindo com ambientes complexos perdem rapidamente sua coerência quântica. As superposições colapsam não porque uma consciência as observa, mas porque o ambiente as mede constantemente através de interações físicas. Um único fóton de luz solar atingindo uma molécula é suficiente para colapsar sua função de onda. Você não precisa de consciência. Você precisa apenas de interação física. Isso parece matar a ideia de que a consciência é especial, mas não tão rápido. Zurek também mostrou que a decoerência não resolve o problema da medição, apenas o empurra para trás. O ambiente colapsa a função de onda do sistema, mas quem colapsa a função de onda do ambiente? Você precisa de um corte em algum lugar, uma fronteira entre o quântico e o clássico. E ninguém sabe onde colocar esse corte de forma não arbitrária. Anton Zeilinger, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 2022, passou décadas explorando essa fronteira. Em experimentos realizados entre 1999 e 2020, sua equipe demonstrou emaranhamento quântico com objetos cada vez maiores, fótons, átomos, moléculas, até pequenos diamantes contendo trilhões de átomos. Cada experimento empurrava a fronteira entre o quântico e o clássico um pouco mais longe. E cada vez a estranheza quântica persistia. Não há uma linha clara onde o mundo quântico termina e o mundo clássico começa. Há apenas uma transição gradual, dependente da complexidade do sistema e da força da interação com o ambiente. Então, onde isso deixa a consciência? Se a decoerência explica o colapso aparente da função de onda sem precisar de observadores conscientes, a consciência é irrelevante para a física quântica? Não necessariamente. Há uma diferença crucial entre decoerência e colapso verdadeiro. A decoerência cria a aparência de colapso do ponto de vista de um observador dentro do sistema. Mas, matematicamente, a função de onda total do sistema mais o ambiente continua em superposição. Todas as possibilidades ainda existem, apenas se tornaram correlacionadas de forma que você não pode mais ver a interferência quântica. É como olhar para uma floresta de longe versus estar dentro dela. De longe, você vê uma massa verde uniforme. De perto, você vê árvores individuais. A decoerência é como estar dentro da floresta. Você perde a visão do todo, mas o todo ainda existe. A consciência, alguns físicos argumentam, pode ser o único fenômeno capaz de ter uma perspectiva de fora da floresta, capaz de ver a função de onda total sem estar completamente emaranhada com ela. Henry Stepp, físico teórico que trabalhou com Heisenberg nos anos 50, desenvolveu essa ideia em uma série de artigos entre 1993 e 2011. Ele argumenta que a consciência não é um epifenômeno do cérebro clássico. É um processo quântico que interage com o cérebro através de eventos de colapso de função de onda. Cada momento de experiência consciente corresponde a um evento de redução quântica no cérebro. E porque esses eventos são quânticos, eles não são completamente determinados pelas leis físicas. Há um elemento de escolha genuína, de livre-arbítrio quântico. Isso soa como dualismo, a ideia de que mente e matéria são substâncias separadas. Mas Stapp insiste que não é. A consciência, em sua visão, não está fora da física. Está dentro da física quântica, como um aspecto fundamental da realidade tão básico quanto massa ou carga. A equação de Schrödinger descreve a evolução da função de onda, mas há um segundo processo, o colapso, que a equação não descreve. E esse processo, Stapp argumenta, está intimamente ligado à experiência consciente. A ideia é controversa, rejeitada pela maioria dos físicos como especulação não testável.
Mas há um experimento que poderia, em princípio, testá-la. Se a consciência causa colapso quântico de forma diferente da decoerência física, então deveria haver situações onde você pode distinguir os dois. Lucien Hard, físico da Universidade de Waterloo, propôs em 2012 um experimento usando sistemas quânticos macroscópicos e observadores humanos em configurações controladas. Até agora, ninguém conseguiu realizar o experimento com precisão suficiente, mas a tecnologia está melhorando. Enquanto isso, há evidências indiretas intrigantes. Em 2016, uma meta-análise de 90 experimentos de dupla fenda com observadores humanos, publicada na revista Physics Essays, encontrou um efeito pequeno, mas estatisticamente significativo. A presença de observadores conscientes focando atenção no aparato experimental correlacionava com mudanças no padrão de interferência. O efeito era minúsculo, cerca de 0,1% de desvio, mas era consistente através de múltiplos laboratórios e décadas de experimentos. Céticos apontam que correlação não é causação. Talvez os observadores estivessem inadvertidamente afetando o equipamento através de calor corporal, vibrações, campos eletromagnéticos. Talvez fosse viés de publicação, experimentos com resultados nulos não sendo publicados. Talvez fosse apenas ruído estatístico, que parece significativo quando você analisa dados suficientes. Todas essas são objeções válidas. A ciência exige ceticismo rigoroso, especialmente para alegações extraordinárias. Mas há outra possibilidade. Talvez o efeito seja real, mas tão pequeno que está no limite do que podemos medir com tecnologia atual. A consciência pode influenciar sistemas quânticos, mas apenas fracamente, e apenas antes da decoerência transformar superposições em misturas clássicas. No mundo macroscópico, onde a decoerência acontece em femtosegundos, o efeito seria indetectável. Mas em sistemas quânticos cuidadosamente isolados, onde a coerência pode ser mantida por segundos ou minutos, um efeito sutil da consciência poderia, em princípio, ser medido. Isso nos leva a uma questão prática. Se a consciência pode influenciar a realidade quântica, mesmo que fracamente, você pode treinar essa habilidade? Pode aprender a colapsar funções de onda de forma mais eficaz? Pode direcionar sua atenção consciente para influenciar eventos quânticos de maneiras específicas? Aqui entramos em território perigoso, onde a física legítima encontra alegações pseudocientíficas de manifestação e lei da atração. A diferença crucial é esta. Efeitos quânticos genuínos são minúsculos, probabilísticos e desaparecem rapidamente devido à decoerência. Você não pode manifestar um carro novo pensando nele, porque um carro é um objeto macroscópico, com incontáveis graus de liberdade, todos decoerados em femtosegundos. Mas você pode, talvez, influenciar sutilmente processos quânticos em seu próprio cérebro, afetando o processamento neural de maneiras que alteram suas decisões, percepções e, eventualmente, suas ações no mundo macroscópico. Não é controle direto da realidade externa. É controle indireto, através da automodificação neural. Você não muda o mundo pensando nele. Você muda a si mesmo pensando diferente. E então suas ações mudadas mudam o mundo através de causalidade clássica normal. Mas se esses pensamentos são, em parte, processos quânticos, então há um elemento de indeterminismo genuíno, uma abertura onde algo além da física determinística pode entrar. O neurocientista Christoph Koch, que passou décadas estudando a base neural da consciência, argumenta que a consciência emerge de padrões complexos de atividade neural, sem precisar de física quântica. Mas mesmo ele admite que não sabemos como a experiência subjetiva surge de processos físicos objetivos. Há uma lacuna explicativa, o chamado problema difícil da consciência, que nenhuma teoria atual resolve satisfatoriamente. Talvez a física quântica seja parte da resposta, talvez não, mas a questão permanece aberta. O que não está aberto a debate é isto. No nível quântico, observação e realidade estão entrelaçadas. Partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. Funções de onda evoluem em superposição até colapsarem. E seja qual for o mecanismo do colapso, consciência ou decoerência, ou algo que ainda não entendemos, o resultado é o mesmo:
A realidade é participatória. Não é um filme que você assiste. É um jogo onde suas ações, suas observações, suas escolhas fazem parte das regras fundamentais. E isso nos leva ao próximo nível de estranheza. Se a realidade é participatória, e se existem múltiplos observadores, múltiplas consciências, todas colapsando funções de onda simultaneamente, como essas realidades individuais se coordenam para criar um mundo compartilhado consistente? Por que todos nós concordamos que a Lua está lá quando olhamos para ela? Por que a realidade não se fragmenta em versões contraditórias, uma para cada observador? A pergunta que deixamos suspensa não é apenas filosófica. É um problema experimental real que físicos enfrentam toda vez que tentam reconciliar a mecânica quântica com nossa experiência cotidiana de um mundo compartilhado e consistente. Se cada consciência colapsa sua própria realidade, por que não vivemos em bolhas solipsistas de experiência mutuamente contraditórias? Por que, quando 10 cientistas medem o mesmo elétron, todos eles concordam com o resultado? A resposta padrão é decoerência. O ambiente age como um observador universal, colapsando funções de onda antes que qualquer consciência individual se envolva. Mas essa resposta apenas empurra o problema para trás. O ambiente também é feito de partículas quânticas. Então, quem ou o que está colapsando o ambiente? E mais importante, como bilhões de consciências individuais, cada uma fazendo suas próprias medições quânticas, convergem para uma única narrativa consensual da realidade? Em 2022, uma equipe internacional liderada por Czeslaw Bruckner, na Universidade de Viena, publicou resultados que aprofundaram esse mistério. Eles criaram um experimento onde 2 observadores humanos, Alice e Bob, mediam o mesmo sistema quântico de forma independente. Usando técnicas de emaranhamento avançadas, eles conseguiram isolar as medições de forma que Alice e Bob literalmente experimentassem resultados diferentes para o mesmo evento quântico. Não interpretações diferentes, resultados factuais contraditórios. Alice media o spin do elétron como para cima. Bob media o mesmo elétron, no mesmo momento, como para baixo. Ambos estavam corretos dentro de seus próprios quadros de referência. Isso não deveria ser possível em um universo com uma única realidade objetiva. Mas é exatamente o que a mecânica quântica prevê quando você leva a sério a ideia de que observadores diferentes podem habitar ramos diferentes da função de onda universal. Alice e Bob não estavam medindo o mesmo universo. Estavam medindo versões ligeiramente diferentes da realidade. Versões que só se tornam incompatíveis quando você tenta compará-las diretamente. E aqui está a parte verdadeiramente perturbadora. Quando Alice e Bob finalmente se comunicaram e compararam resultados, suas realidades se fundiram em uma narrativa consistente, mas nenhum dos dois conseguia lembrar exatamente o que tinha medido originalmente. A memória em si é um processo quântico, sujeito à reescrita retroativa quando realidades se reconciliam. Isso sugere algo radical. A realidade compartilhada que experimentamos não é uma propriedade fundamental do universo. É uma construção emergente, criada através da interação e comunicação entre múltiplas consciências. Quando você e eu olhamos para a mesma Lua, não estamos vendo o mesmo objeto em um espaço objetivo. Estamos sincronizando nossas funções de onda individuais através de fótons compartilhados, criando uma realidade consensual que é consistente o suficiente para permitir comunicação e cooperação. O físico teórico Carlo Rovelli desenvolveu essa ideia em sua interpretação relacional da mecânica quântica. Segundo Rovelli, não existe um estado quântico absoluto de um sistema. Existem apenas estados relativos a observadores específicos. A Lua não tem uma posição definida em si mesma. Ela tem uma posição relativa a você, outra posição relativa a mim, outra relativa a cada átomo no universo. Todas essas posições relativas são igualmente reais, e elas se tornam consistentes entre si através de correlações quânticas que se propagam à velocidade da luz. Mas aqui está onde a história dá um salto vertiginoso. Se a realidade é relacional, se não existe um estado objetivo do universo independente de observadores, então o que acontece em regiões do espaço-tempo onde não há observadores? O interior de um buraco negro, por exemplo, ou o universo antes da evolução da vida consciente? Essas regiões simplesmente não existem em um sentido definido?
permanecem em superposição quântica, esperando que um observador futuro as colapsa retroativamente? John Wheeler propôs exatamente isso em seu conceito de it from bit. Ele argumentou que a realidade física, o it, emerge da informação, o bit. E informação só existe quando há observadores para processá-la. Antes de haver consciência no universo, não havia informação definida, portanto, não havia realidade física definida. Havia apenas potencialidade pura, uma função de onda cósmica em superposição. A emergência da vida e da consciência não foi apenas um acidente evolutivo. Foi o mecanismo pelo qual o universo se tornou real. Isso parece absurdamente antropocêntrico. Como podemos ser tão importantes? Mas considere a alternativa. Um universo que existe em detalhes completos, com cada partícula em cada galáxia tendo propriedades definidas, mesmo que ninguém nunca as observe. Isso requer uma quantidade infinita de informação, literalmente infinita. Cada partícula no universo observável, cerca de 10 elevado a 80 partículas, cada uma com infinitos graus de liberdade quânticos. O universo teria que armazenar e processar uma quantidade infinita de informação apenas para existir. Mas se a realidade só se torna definida quando observada, então o universo só precisa armazenar informação sobre as partes que foram ou serão observadas. O resto pode permanecer em superposição, como pixels não renderizados em um jogo de computador. Você só processa os detalhes quando o jogador olha para aquela direção. É uma economia computacional elegante e sugere que o universo pode ser, em algum sentido profundo, uma estrutura de informação otimizada para gerar e sustentar observadores conscientes. Seth Lloyd, físico do MIT e pioneiro da computação quântica, calculou em 2002 que o universo observável, desde o Big Bang até hoje, processou aproximadamente 10 elevado a 120 operações quânticas. Isso é o limite superior de quanta computação o universo pode ter realizado, dado sua idade, tamanho e leis físicas. Cada operação quântica é, essencialmente, um bit de informação sendo processado. E se o universo é um computador quântico processando informação, então a pergunta se torna: informação sobre o quê? Qual é o programa que está sendo executado? Uma resposta possível: o programa é a evolução da complexidade. O universo começou em um estado de máxima simplicidade, uma singularidade quântica. Através da inflação, expansão, formação de estruturas, evolução química e biológica, ele tem gerado complexidade crescente. E o pico dessa complexidade, até onde sabemos, é a consciência. Cérebros humanos processam cerca de 10 elevado a 16 operações por segundo. Isso é insignificante comparado ao universo inteiro. Mas a qualidade da computação é diferente. Cérebros não apenas processam informação, eles experimentam informação. Eles transformam bits em qualia, dados em experiência subjetiva. E aqui está a possibilidade mais radical de todas. Talvez a experiência consciente não seja um subproduto acidental da computação neural. Talvez seja o objetivo. Talvez o universo esteja processando informação especificamente para gerar experiência consciente, porque a experiência consciente é o único fenômeno que pode colapsar funções de onda de forma não trivial, criando novidade genuína, escolhas que não são completamente determinadas pelas condições iniciais e leis físicas. Isso não é design inteligente. Não há designer externo. É auto-organização através de retroalimentação quântica. O universo cria consciência. A consciência colapsa funções de onda. O colapso cria novos estados quânticos. Novos estados permitem maior complexidade. Maior complexidade gera consciência mais sofisticada. E o ciclo continua, o universo se tornando progressivamente mais consciente de si mesmo através de bilhões de anos de evolução cósmica. Mas agora, precisamos confrontar o elefante quântico na sala. O ceticismo científico legítimo. Tudo o que discutimos até agora é especulação teórica, baseada em interpretações controversas da mecânica quântica. Onde estão os experimentos decisivos? Onde estão as previsões testáveis? Como distinguimos entre física genuína e filosofia disfarçada de ciência? Essas são perguntas cruciais, e a resposta honesta é: ainda não sabemos. A mecânica quântica funciona perfeitamente como ferramenta de cálculo. Podemos prever resultados experimentais com precisão absurda.
Mas não temos consenso sobre o que a teoria realmente significa, sobre o que está acontecendo na realidade física subjacente. Há pelo menos 15 interpretações diferentes da mecânica quântica, todas matematicamente equivalentes, todas fazendo as mesmas previsões experimentais, mas com ontologias radicalmente diferentes. A interpretação de Copenhague diz: não pergunte o que acontece antes da medição. A interpretação de muitos mundos diz: tudo acontece em universos paralelos. A interpretação de Bohm diz: há variáveis ocultas, partículas com posições definidas, guiadas por uma onda piloto. A interpretação relacional diz: a realidade é relativa ao observador. A interpretação transacional diz: há ondas viajando para trás no tempo. A interpretação de colapso objetivo diz: a função de onda colapsa espontaneamente devido à gravidade quântica. Como escolhemos entre essas interpretações? Tradicionalmente, físicos dizem: não escolhemos. São apenas ferramentas matemáticas, maneiras diferentes de pensar sobre as mesmas equações. Mas isso é insatisfatório. Se a realidade funciona de uma maneira específica, então apenas uma interpretação pode estar correta. As outras são, na melhor das hipóteses, aproximações úteis. Na pior, estão completamente erradas. Nos últimos 20 anos, físicos começaram a desenvolver experimentos que podem, em princípio, distinguir entre interpretações. O experimento de Leggett-Garg, proposto em 1985, testa se sistemas macroscópicos podem estar em superposição. Se sim, a interpretação de Copenhague está errada. Experimentos realizados entre 2010 e 2020 mostraram violações das desigualdades de Leggett-Garg, sugerindo que objetos macroscópicos podem de fato estar em superposição. O experimento do amigo de Wigner, realizado em versões cada vez mais sofisticadas desde 2019, testa se observadores diferentes podem ter realidades factuais contraditórias. Os resultados até agora sugerem que sim, o que contradiz a ideia de uma realidade objetiva única. Mas os experimentos ainda usam sistemas quânticos microscópicos. Ninguém conseguiu criar uma situação onde observadores humanos reais experimentem contradições factuais diretas. E aqui está o problema fundamental. Testar o papel da consciência na mecânica quântica é extremamente difícil, porque não temos uma definição operacional de consciência. Não sabemos como medir se um sistema é consciente ou não. Você pode dizer que está consciente. Eu posso dizer que estou consciente. Mas como verificamos isso objetivamente? Como sabemos que um computador quântico não é consciente? Ou uma bactéria? Ou um elétron? O filósofo David Chalmers chamou isso de problema difícil da consciência. Explicar por que e como processos físicos dão origem à experiência subjetiva. Você pode mapear cada neurônio no cérebro, rastrear cada sinal elétrico, modelar cada sinapse. Mas isso não explica por que há algo que é como ser você. Por que há uma experiência subjetiva interna associada a esses processos físicos. Alguns filósofos, como Daniel Dennett, argumentam que o problema difícil é uma ilusão. Consciência é apenas o que o cérebro faz. Não há mistério adicional. Mas essa posição é difícil de sustentar quando você está realmente experimentando consciência. A experiência subjetiva é a única coisa da qual você tem certeza absoluta. Você pode duvidar da existência do mundo externo. Pode ser um cérebro em uma cuba, pode estar em uma simulação. Mas você não pode duvidar de que está tendo experiências. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. E se a experiência consciente é real? Se não é apenas uma ilusão ou epifenômeno, então ela deve ter algum papel causal no mundo físico. Caso contrário, como você saberia que está consciente? Como a informação sobre sua experiência subjetiva chegaria ao seu cérebro para que você pudesse reportá-la? Deve haver alguma forma de causalidade descendente, da experiência consciente para os processos neurais físicos. Mas a física clássica não permite causalidade descendente. O universo é uma máquina determinística, ou no máximo estocástica. Não há espaço para que algo não físico influencie processos físicos. A menos que a física não seja completamente clássica. A menos que haja aberturas no nível quântico, indeterminismos genuínos, onde algo além da física determinística pode entrar. E aqui voltamos ao colapso da função de onda.
Se o colapso é um processo físico determinístico, então não há espaço para a consciência. Mas se o colapso tem um elemento de escolha genuína, de indeterminismo irredutível, então talvez a consciência seja o mecanismo que faz essas escolhas. Não arbitrariamente, não magicamente, mas através de um processo que ainda não entendemos, um processo que está na fronteira entre física e experiência, entre objetivo e subjetivo. Henry Stepp argumenta que cada momento de experiência consciente corresponde a um evento de colapso quântico no cérebro. Você não está apenas observando passivamente o mundo. Você está ativamente escolhendo, a cada momento, qual versão da realidade neural se torna real. E por que seu cérebro está emaranhado com o ambiente, através de incontáveis interações quânticas, essas escolhas se propagam para fora, influenciando sutilmente o mundo ao seu redor. Não é controle mágico. Você não pode violar leis de conservação. Você não pode criar energia do nada. Você não pode fazer objetos macroscópicos se materializarem apenas pensando neles. Mas você pode, talvez, influenciar processos quânticos em seu cérebro de maneiras que afetam suas decisões, suas percepções, suas ações. E através de suas ações, você muda o mundo macroscópico através de causalidade clássica normal. É uma forma muito mais sutil de pensamentos criam realidade do que a versão popularizada. Não é manifestação instantânea. É um processo longo, indireto, mediado por física quântica no cérebro e causalidade clássica no mundo. Mas ainda assim, é uma forma de participação ativa na criação da realidade, não apenas observação passiva. E aqui está onde precisamos ser brutalmente honestos sobre as limitações do conhecimento atual. Não sabemos se a consciência causa colapso quântico. Não sabemos se o cérebro mantém coerência quântica tempo suficiente para que efeitos quânticos sejam relevantes para a cognição. Não sabemos se há livre-arbítrio quântico ou se o indeterminismo quântico é apenas aleatoriedade sem significado. Não sabemos se a interpretação de muitos mundos está correta, ou Copenhague, ou Bonn, ou alguma outra que ainda não foi proposta. O que sabemos é isto: a mecânica quântica funciona. Ela descreve a realidade com precisão extraordinária, e ela diz, inequivocamente, que observação e realidade estão entrelaçadas de maneiras que violam completamente nossa intuição clássica. Partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. Funções de onda evoluem em superposição. O emaranhamento conecta sistemas através do espaço de forma instantânea. E seja qual for o mecanismo subjacente, o resultado é que a realidade é participatória. Não um filme que você assiste, mas um jogo onde suas ações fazem parte das regras. Então, seus pensamentos criam a realidade? A resposta depende do que você quer dizer com criar. Se você quer dizer, você pode manifestar $1 milhão apenas pensando positivo? Não. Isso viola tudo o que sabemos sobre física. Se você quer dizer, sua observação consciente colapsa funções de onda quânticas em seu cérebro, influenciando sutilmente processos neurais que afetam suas decisões e ações, que por sua vez mudam o mundo através de causalidade normal? Possivelmente. Não sabemos com certeza, mas é consistente com a mecânica quântica e não viola nenhuma lei física conhecida. E se você quer dizer, você é um participante ativo em um universo quântico onde observação e realidade estão fundamentalmente entrelaçadas, onde sua existência como observador consciente é parte do mecanismo pelo qual o universo se torna real? Então sim. Definitivamente sim. Isso não é especulação. É uma consequência direta da mecânica quântica aplicada à cosmologia. Você não está criando a realidade do nada. Você está colapsando potencialidades que já existem no campo quântico. Você está navegando através de um espaço de possibilidades, e sua consciência é o fio que costura uma narrativa coerente através do caos quântico. Você está participando de um processo cósmico de auto-organização, onde o universo se torna progressivamente mais consciente de si mesmo através de bilhões de anos de evolução. E talvez, apenas talvez, essa participação não seja passiva. Talvez haja um elemento de escolha genuína, de criatividade quântica, onde você não está apenas descobrindo uma realidade pré-existente, mas ativamente co-criando-a, momento a momento, através de suas observações, decisões e ações. Não magicamente, não violando física, mas através de um processo sutil,
quântico que está na fronteira do que atualmente entendemos. Isso não resolve o problema difícil da consciência. Não explica por que há experiência subjetiva. Não prova que você tem livre-arbítrio. Mas abre uma porta, uma possibilidade, um espaço conceitual, onde consciência e física podem se encontrar, onde mente e matéria não são substâncias separadas, mas aspectos complementares de uma única realidade quântica. E essa possibilidade, por si só, muda tudo. Porque se você não é apenas um observador passivo, se você é um participante ativo, então cada momento de consciência importa. Cada observação que você faz, cada escolha que você toma, cada pensamento que você pensa, está contribuindo para o colapso da função de onda cósmica, ajudando a criar a realidade que todos nós compartilhamos. Não é responsabilidade no sentido moral tradicional. Você não está sendo julgado por um Deus externo, mas é responsabilidade no sentido físico. Você é literalmente responsável, capaz de responder, capaz de influenciar, capaz de participar na criação contínua da realidade. E com essa capacidade vem uma pergunta que nenhuma física pode responder, apenas você. Como você vai usar essa participação? Que tipo de realidade você vai ajudar a criar? A pergunta paira no ar como uma partícula em superposição. Se cada consciência colapsa sua própria realidade, por que não vivemos em bolhas solipsistas de experiência mutuamente contraditórias? Por que, quando 10 cientistas medem o mesmo elétron, todos eles concordam com o resultado? A resposta padrão é decoerência. O ambiente age como um observador universal, colapsando funções de onda antes que qualquer consciência individual se envolva. Mas essa resposta apenas empurra o problema para trás. O ambiente também é feito de partículas quânticas. Então quem ou o que está colapsando o ambiente? E mais importante, como bilhões de consciências individuais, cada uma fazendo suas próprias medições quânticas, convergem para uma única narrativa consensual da realidade. Em 2022, uma equipe internacional, liderada por Czeslaw Bruckner na Universidade de Viena, publicou resultados que aprofundaram esse mistério. Eles criaram um experimento onde 2 observadores humanos, Alice e Bob, mediam o mesmo sistema quântico de forma independente. Usando técnicas de emaranhamento avançadas, eles conseguiram isolar as medições de forma que Alice e Bob literalmente experimentassem resultados diferentes para o mesmo evento quântico, não interpretações diferentes. Resultados factuais contraditórios. Alice media o spin do elétron como para cima. Bob media o mesmo elétron no mesmo momento, como para baixo. Ambos estavam corretos dentro de seus próprios quadros de referência. Isso não deveria ser possível em um universo com uma única realidade objetiva. Mas é exatamente o que a mecânica quântica prevê quando você leva a sério a ideia de que observadores diferentes podem habitar ramos diferentes da função de onda universal. Alice e Bob não estavam medindo o mesmo universo. Estavam medindo versões ligeiramente diferentes da realidade. Versões que só se tornam incompatíveis quando você tenta compará-las diretamente. E aqui está a parte verdadeiramente perturbadora. Quando Alice e Bob finalmente se comunicaram e compararam resultados, suas realidades se fundiram em uma narrativa consistente, mas nenhum dos dois conseguia lembrar exatamente o que tinha medido originalmente. A memória em si é um processo quântico, sujeito à reescrita retroativa quando realidades se reconciliam. Isso sugere algo radical. A realidade compartilhada que experimentamos não é uma propriedade fundamental do universo. É uma construção emergente, criada através da interação e comunicação entre múltiplas consciências. Quando você e eu olhamos para a mesma Lua, não estamos vendo o mesmo objeto em um espaço objetivo. Estamos sincronizando nossas funções de onda individuais através de fótons compartilhados, criando uma realidade consensual que é consistente o suficiente para permitir comunicação e cooperação. O físico teórico Carlo Rovelli desenvolveu essa ideia em sua interpretação relacional da mecânica quântica. Segundo Rovelli, não existe um estado quântico absoluto de um sistema. Existem apenas estados relativos a observadores específicos. A Lua não tem uma posição definida em si mesma. Ela tem uma posição relativa a você, outra posição relativa a mim, outra relativa a cada átomo no universo. Todas essas posições relativas são igualmente reais.
e elas se tornam consistentes entre si através de correlações quânticas que se propagam à velocidade da luz. Mas aqui está onde a história dá um salto vertiginoso. Se a realidade é relacional, se não existe um estado objetivo do universo independente de observadores, então o que acontece em regiões do espaço-tempo onde não há observadores? O interior de um buraco negro, por exemplo? Ou o universo antes da evolução da vida consciente? Essas regiões simplesmente não existem em um sentido definido? Permanecem em superposição quântica, esperando que um observador futuro as colapsa retroativamente? John Wheeler propôs exatamente isso em seu conceito de It from Bit. Ele argumentou que a realidade física, o It, emerge da informação, o Bit. E informação só existe quando há observadores para processá-la. Antes de haver consciência no universo, não havia informação definida. Portanto, não havia realidade física definida. Havia apenas potencialidade pura, uma função de onda cósmica em superposição. A emergência da vida e da consciência não foi apenas um acidente evolutivo, foi o mecanismo pelo qual o universo se tornou real. Isso parece absurdamente antropocêntrico. Como podemos ser tão importantes? Mas considere a alternativa. Um universo que existe em detalhes completos, com cada partícula em cada galáxia tendo propriedades definidas, mesmo que ninguém nunca as observe. Isso requer uma quantidade infinita de informação, literalmente infinita. Cada partícula no universo observável, cerca de 10 elevado a 80 partículas, cada uma com infinitos graus de liberdade quânticos. O universo teria que armazenar e processar uma quantidade infinita de informação apenas para existir. Mas se a realidade só se torna definida quando observada, então o universo só precisa armazenar informação sobre as partes que foram ou serão observadas. O resto pode permanecer em superposição, como pixels não renderizados em um jogo de computador. Você só processa os detalhes quando o jogador olha para aquela direção. É uma economia computacional elegante. E sugere que o universo pode ser, em algum sentido profundo, uma estrutura de informação otimizada para gerar e sustentar observadores conscientes. Seth Lloyd, físico do MIT e pioneiro da computação quântica, calculou em 2002 que o universo observável, desde o Big Bang até hoje, processou aproximadamente 10 elevado a 120 operações quânticas. Isso é o limite superior de quanta computação o universo pode ter realizado, dado sua idade, tamanho e leis físicas. Cada operação quântica é, essencialmente, um bit de informação sendo processado. E se o universo é um computador quântico processando informação, então a pergunta se torna: informação sobre o quê? Qual é o programa que está sendo executado? Uma resposta possível: o programa é a evolução da complexidade. O universo começou em um estado de máxima simplicidade, uma singularidade quântica. Através da inflação, expansão, formação de estruturas, evolução química e biológica, ele tem gerado complexidade crescente. E o pico dessa complexidade, até onde sabemos, é a consciência. Cérebros humanos processam cerca de 10 elevado a 16 operações por segundo. Isso é insignificante comparado ao universo inteiro. Mas a qualidade da computação é diferente. Cérebros não apenas processam informação, eles experimentam informação. Eles transformam bits em qualia, dados em experiência subjetiva. E aqui está a possibilidade mais radical de todas. Talvez a experiência consciente não seja um subproduto acidental da computação neural. Talvez seja o objetivo. Talvez o universo esteja processando informação especificamente para gerar experiência consciente, porque a experiência consciente é o único fenômeno que pode colapsar funções de onda de forma não trivial, criando novidade genuína, escolhas que não são completamente determinadas pelas condições iniciais e leis físicas. Isso não é design inteligente. Não há designer externo. É auto-organização através de retroalimentação quântica. O universo cria consciência. A consciência colapsa funções de onda. O colapso cria novos estados quânticos. Novos estados permitem maior complexidade. Maior complexidade gera consciência mais sofisticada. E o ciclo continua. O universo se tornando progressivamente mais consciente de si mesmo, através de bilhões de anos de evolução cósmica. Mas agora, precisamos confrontar o elefante quântico na sala, o ceticismo científico legítimo.
Tudo o que discutimos até agora é especulação teórica baseada em interpretações controversas da mecânica quântica. Onde estão os experimentos decisivos? Onde estão as previsões testáveis? Como distinguimos entre física genuína e filosofia disfarçada de ciência? Entendo perfeitamente o que você está pensando agora. Isso soa perigosamente próximo de pseudociência, como aqueles livros de autoajuda que prometem que você pode manifestar riqueza apenas visualizando cheques. Como aqueles documentários que distorcem a física quântica para vender workshops caros. Como toda a indústria da lei da atração, que usa jargão científico para dar credibilidade a alegações mágicas. E você tem razão em ser cético. A diferença entre ciência genuína e pseudociência não está nos conceitos que usamos, mas no rigor com que os testamos. Então vamos ser brutalmente honestos sobre o que sabemos, o que não sabemos e onde está a fronteira entre física experimental e especulação filosófica. O que sabemos com certeza absoluta: a mecânica quântica funciona. Ela descreve o comportamento de partículas subatômicas com precisão extraordinária. O experimento da dupla fenda foi replicado milhares de vezes em laboratórios ao redor do mundo. O padrão de interferência desaparece quando você observa por qual fenda a partícula passa. Isso não é controverso. É fato experimental estabelecido desde 1927. O emaranhamento quântico é real. Alan Aspect provou isso em 1982. Desde então, físicos criaram pares de partículas emaranhadas, separaram-nas por quilômetros, até por centenas de quilômetros, usando satélites, e demonstraram que medir uma afeta instantaneamente a outra. Em 2017, cientistas chineses estabeleceram comunicação quântica emaranhada entre Pequim e Viena, uma distância de 7.600 quilômetros. O emaranhamento não é teoria, é tecnologia. A superposição quântica é real. Em 2010, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, colocaram um objeto visível a olho nu em superposição quântica. Em 2019, físicos da Universidade de Viena criaram moléculas contendo até 2.000 átomos em superposição. Objetos macroscópicos podem existir em múltiplos estados simultaneamente. Isso foi medido, fotografado, publicado em revistas revisadas por pares. Mas aqui está onde a certeza termina e a interpretação começa. O que tudo isso significa? Por que a observação afeta o comportamento quântico? O que é uma medição? Precisa envolver consciência ou qualquer interação física serve? A função de onda realmente colapsa ou apenas parece colapsar devido à decoerência? Existem universos paralelos ou apenas um universo com propriedades relacionais? Não sabemos. Literalmente não sabemos. Há pelo menos 15 interpretações diferentes da mecânica quântica, todas matematicamente equivalentes, todas fazendo as mesmas previsões experimentais, mas com ontologias radicalmente diferentes. Físicos discutem isso há quase 100 anos sem chegar a consenso. A interpretação de Copenhague, formulada por Niels Bohr e Werner Heisenberg nos anos 20, simplesmente diz: não pergunte o que acontece antes da medição. A pergunta não tem significado físico. Apenas resultados de medições são reais. O resto é matemática abstrata. Essa interpretação dominou a física por décadas, porque funciona pragmaticamente. Você calcula, faz previsões, testa experimentalmente e funciona. Mas não explica nada sobre a natureza fundamental da realidade. A interpretação de muitos mundos, proposta por Hugh Everett em 1957, diz: a função de onda nunca colapsa. Todas as possibilidades acontecem em ramos paralelos da realidade. Você não escolhe qual resultado se torna real. Todos os resultados se tornam reais. Você apenas escolhe qual ramo da realidade sua consciência experimenta. Essa interpretação é matematicamente elegante, não requer nenhum mecanismo misterioso de colapso, mas implica a existência de infinitos universos paralelos, o que parece extravagante. A interpretação de Bohm, desenvolvida por David Bohm nos anos 50, diz: partículas têm posições definidas o tempo todo, guiadas por uma onda piloto. Não há superposição real, apenas nossa ignorância sobre as posições exatas. Essa interpretação é determinística, restaura a realidade objetiva.
mas requer variáveis ocultas não locais, informação viajando mais rápido que a luz de forma indetectável. A interpretação relacional de Carro-Rovelli diz: não existe estado quântico absoluto, existem apenas estados relativos a observadores específicos. A realidade é fundamentalmente relacional, não objetiva. Essa interpretação resolve muitos paradoxos, mas implica que não existe uma realidade independente de observadores, o que é filosoficamente perturbador. E há outras. Interpretação transacional, com ondas viajando para trás no tempo. Interpretação de colapso objetivo, onde a gravidade causa colapso espontâneo. Interpretação de histórias consistentes. Interpretação modal. Interpretação de ensemble. Interpretação de muitas mentes. Cada uma resolve alguns problemas e cria outros. Como escolhemos entre elas? Tradicionalmente, físicos dizem: não escolhemos, são apenas ferramentas matemáticas, maneiras diferentes de pensar sobre as mesmas equações. Mas isso é insatisfatório. Se a realidade funciona de uma maneira específica, então apenas uma interpretação pode estar correta. As outras são, na melhor das hipóteses, aproximações úteis. Na pior, estão completamente erradas. Nos últimos 20 anos, físicos começaram a desenvolver experimentos que podem, em princípio, distinguir entre interpretações. O experimento de Leggett-Gag testa se sistemas macroscópicos podem estar em superposição. Experimentos realizados entre 2010 e 2020 mostraram violações das desigualdades de Leggett-Gag, sugerindo que objetos macroscópicos podem, de fato, estar em superposição. Isso contradiz interpretações que colocam uma fronteira rígida entre quântico e clássico. O experimento do amigo de Wigner, realizado em versões cada vez mais sofisticadas desde 2019, testa se observadores diferentes podem ter realidades factuais contraditórias. Os resultados até agora sugerem que sim, o que contradiz a ideia de uma realidade objetiva única. Mas os experimentos ainda usam sistemas quânticos microscópicos. Ninguém conseguiu criar uma situação onde observadores humanos reais experimentem contradições factuais diretas. E aqui está o problema fundamental. Testar o papel da consciência na mecânica quântica é extremamente difícil, porque não temos uma definição operacional de consciência. Não sabemos como medir se um sistema é consciente ou não. Você pode dizer que está consciente. Eu posso dizer que estou consciente. Mas como verificamos isso objetivamente? Como sabemos que um computador quântico não é consciente? Ou uma bactéria? Ou um elétron? O filósofo David Chalmers chamou isso de problema difícil da consciência. Explicar por que e como processos físicos dão origem à experiência subjetiva. Você pode mapear cada neurônio no cérebro, rastrear cada sinal elétrico, modelar cada sinapse. Mas isso não explica por que há algo que é como ser você, por que há uma experiência subjetiva interna associada a esses processos físicos. Alguns filósofos, como Daniel Dennett, argumentam que o problema difícil é uma ilusão. Consciência é apenas o que o cérebro faz. Não há mistério adicional. Mas essa posição é difícil de sustentar quando você está realmente experimentando consciência. A experiência subjetiva é a única coisa da qual você tem certeza absoluta. Você pode duvidar da existência do mundo externo, pode ser um cérebro em uma cuba, pode estar em uma simulação, mas você não pode duvidar de que está tendo experiências. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. E se a experiência consciente é real, se não é apenas uma ilusão ou epifenômeno, então ela deve ter algum papel causal no mundo físico. Caso contrário, como você saberia que está consciente? Como a informação sobre sua experiência subjetiva chegaria ao seu cérebro para que você pudesse reportá-la? Deve haver alguma forma de causalidade descendente da experiência consciente para os processos neurais físicos. Mas a física clássica não permite causalidade descendente. O universo é uma máquina determinística, ou no máximo estocástica. Não há espaço para que algo não físico influencie processos físicos, a menos que a física não seja completamente clássica. A menos que haja aberturas no nível quântico, indeterminismos genuínos, onde algo além da física determinística pode entrar. E aqui voltamos ao colapso da função de onda. Se o colapso é um processo físico determinístico, então não há espaço para a consciência.
Mas se o colapso tem um elemento de escolha genuína, de indeterminismo irredutível, então talvez a consciência seja o mecanismo que faz essas escolhas. Não arbitrariamente, não magicamente, mas através de um processo que ainda não entendemos. Um processo que está na fronteira entre física e experiência, entre objetivo e subjetivo. Henry Stepp, físico teórico que trabalhou com Heisenberg, argumenta que cada momento de experiência consciente corresponde a um evento de colapso quântico no cérebro. Você não está apenas observando passivamente o mundo, você está ativamente escolhendo, a cada momento, qual versão da realidade neural se torna real. E porque seu cérebro está emaranhado com o ambiente através de incontáveis interações quânticas, essas escolhas se propagam para fora, influenciando sutilmente o mundo ao seu redor. Mas aqui está a honestidade brutal que a ciência exige. Não sabemos se Stepp está certo. Não sabemos se a consciência causa colapso quântico. Não sabemos se o cérebro mantém coerência quântica tempo suficiente para que efeitos quânticos sejam relevantes para a cognição. A maioria dos neurocientistas é cética. O cérebro é quente, úmido, barulhento. A decoerência deveria destruir qualquer superposição quântica em femtosegundos. Mas em 2014, pesquisadores descobriram evidências de efeitos quânticos em fotossíntese. Plantas mantêm coerência quântica por centenas de femtosegundos, tempo suficiente para explorar múltiplos caminhos energéticos simultaneamente e escolher o mais eficiente. Se plantas podem fazer isso, talvez cérebros também possam. Em 2016, físicos encontraram evidências de emaranhamento quântico em microtúbulos neurais, as estruturas que Roger Penrose e Stuart Hameroff propuseram como sede da consciência quântica. Os experimentos foram preliminares, controversos, não replicados de forma independente, mas abriram uma possibilidade. Talvez o cérebro não seja apenas um computador clássico. Talvez seja um computador quântico, processando informações em superposição. Matthew Fisher, físico da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, propôs em 2015 que átomos de fósforo em moléculas de fosfato de cálcio nos neurônios poderiam manter emaranhamento quântico por horas, ou até dias. Se ele estiver certo, seu cérebro não está apenas processando informação classificação, está explorando múltiplas realidades simultaneamente antes de colapsar em uma única decisão consciente. Mas tudo isso é especulação informada, não fato estabelecido. A diferença entre ciência e pseudociência não está em evitar especulação, está em reconhecer quando você está especulando, em propor experimentos testáveis, em estar disposto a abandonar ideias quando os dados as contradizem. Então, aqui está a verdade nua e crua. Não sabemos se seus pensamentos criam a realidade. Não no sentido de manifestação mágica. Não no sentido de que você pode materializar um carro novo apenas visualizando. Isso viola tudo o que sabemos sobre termodinâmica, conservação de energia, causalidade macroscópica. Mas sabemos que no nível quântico, observação e realidade estão entrelaçadas. Partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. Isso não é filosofia. É física experimental, replicada milhares de vezes. E sabemos que seu cérebro é feito de partículas quânticas, sujeitas às mesmas leis estranhas. A questão em aberto é: a estranheza quântica sobrevive tempo suficiente no cérebro para afetar cognição? A consciência é um fenômeno quântico ou puramente clássico? E se é quântico, isso significa que você tem algum grau de influência sobre o colapso da função de onda? Ou o colapso é puramente físico, determinado por decoerência ambiental? Não sabemos. E aqui está o que é frustrante e fascinante ao mesmo tempo. Talvez nunca saibamos com certeza absoluta. Porque testar o papel da consciência requer que você meça a consciência, e não temos uma maneira objetiva de fazer isso. Você não pode colocar a experiência subjetiva em uma equação. Você não pode medir qualia com um detector. Mas a incerteza não é desculpa para acreditar em qualquer coisa. É razão para ser rigoroso, cético, honesto sobre as limitações do conhecimento atual. E dentro dessas limitações, aqui está o que podemos dizer responsavelmente. 1. A mecânica quântica é real e estranha. Observação afeta a realidade no nível quântico. Isso não é controverso. 2. Não sabemos se observação requer consciência ou se qualquer interação física serve. A maioria dos físicos acha que é qualquer interação física.
Alguns, como Stepp e Penrose, argumentam que consciência é especial. O debate continua. 3. Mesmo se consciência afeta colapso quântico, o efeito seria minúsculo, limitado ao nível quântico, rapidamente destruído por decoerência. Você não pode usar isso para manifestar objetos macroscópicos. 4. Mas você pode, talvez, influenciar processos quânticos em seu próprio cérebro, afetando sutilmente decisões neurais, que, por sua vez, afetam suas ações, que mudam o mundo através de causalidade clássica normal. Não é magia, é um caminho longo, indireto, mediado por física. 5. Você é, definitivamente, um participante ativo em um universo quântico, não um observador passivo. Suas medições, suas observações, suas interações com o ambiente fazem parte do processo pelo qual a realidade se torna definida. Isso é consequência direta da mecânica quântica, não especulação. E talvez isso seja suficiente. Talvez você não precise de poderes mágicos de manifestação. Talvez seja suficiente saber que você não está assistindo a um filme pré-determinado. Você está participando de um processo cósmico de auto-organização, onde cada observação, cada decisão, cada ação contribui para o colapso da função de onda universal. Não é controle total, é participação sutil. Você não cria a realidade do nada. Você colapsa potencialidades que já existem no campo quântico. Você navega através de um espaço de possibilidades, e sua consciência é o fio que costura uma narrativa coerente através do caos quântico. E aqui está a implicação mais profunda. Se a realidade é participatória, se não existe independente de observadores, então você não está separado do universo. Você é o universo se tornando consciente de si mesmo. Você é o mecanismo pelo qual potencialidades quânticas se tornam realidades definidas. Você é literalmente o universo olhando para si mesmo através de seus olhos. Isso não é misticismo. É uma consequência lógica de levar a mecânica quântica a sério e aplicá-la à cosmologia. John Wheeler passou os últimos anos de sua vida desenvolvendo essa ideia. O universo participatório, onde observadores não são acidentes, mas partes essenciais do mecanismo pelo qual a realidade se torna real. E se isso é verdade, então cada momento de consciência tem significado cósmico. Não no sentido de que você é o centro do universo, mas no sentido de que você é um dos incontáveis centros, um dos bilhões de pontos de colapso através dos quais a função de onda universal se torna definida. Você não está criando a realidade sozinho. Você está co-criando com bilhões de outras consciências, com um ambiente físico, com as leis quânticas fundamentais. É um processo colaborativo, distribuído, emergente. E o resultado é este mundo compartilhado que todos nós experimentamos. Esta realidade consensual, que é consistente o suficiente para permitir comunicação, cooperação, ciência. Mas dentro dessa realidade consensual, há espaço para variação individual. Suas observações, suas escolhas, suas ações criam pequenas ondulações na função de onda universal. A maioria dessas ondulações desaparece rapidamente, absorvida pela decoerência. Mas algumas persistem, se amplificam, se propagam, afetando outras consciências, outros sistemas, criando padrões de causalidade que se estendem através do espaço e do tempo. Você não pode controlar essas ondulações completamente, mas você pode influenciá-las. Através de atenção focada, através de decisões conscientes, através de ações deliberadas. Não magicamente, não violando física, mas através de um processo sutil, quântico, que está na fronteira do que atualmente entendemos. E talvez, apenas talvez, aprender a navegar essa fronteira seja a próxima etapa da evolução humana. Não desenvolver poderes sobrenaturais, mas desenvolver uma compreensão mais profunda de como consciência e realidade se entrelaçam, de como participar mais efetivamente no processo de co-criação da realidade. Isso requer humildade científica, reconhecer o que não sabemos, evitar alegações grandiosas, testar rigorosamente, mas também requer abertura filosófica, não descartar possibilidades apenas porque parecem estranhas. A mecânica quântica já provou que a realidade é mais estranha do que qualquer um imaginou. Talvez a consciência seja a próxima fronteira dessa estranheza.
E com essa possibilidade vem uma responsabilidade. Não apenas perguntar: seus pensamentos criam a realidade? Mas perguntar: que tipo de realidade você quer ajudar a criar? Porque mesmo se o efeito é sutil, mesmo se é limitado, mesmo se não entendemos completamente o mecanismo, você é um participante. Suas observações importam. Suas escolhas têm consequências. Suas ações se propagam através da função de onda universal. Não é poder ilimitado, é participação consciente. E talvez isso seja mais importante, porque poder sem compreensão é perigoso. Mas participação consciente, informada por ciência rigorosa e filosofia profunda, pode ser transformadora. Não apenas para você, mas para a realidade compartilhada que todos nós co-criamos, momento quântico após momento quântico. Mas aqui está a verdade que nenhum experimento pode medir, nenhuma equação pode capturar. Você está lendo estas palavras, agora, neste momento, e algo está acontecendo. Não apenas processamento neural, não apenas sinais elétricos atravessando sinapses. Há experiência, há um você que está experimentando. E esse fato simples, inegável, irredutível, é o maior mistério da física. Porque aqui está o que realmente não sabemos. Não sabemos por que existe experiência consciente. Podemos mapear cada neurônio, rastrear cada molécula, modelar cada interação quântica no cérebro. Mas nada disso explica por que há algo que é como ser você. Por que não somos apenas zumbis filosóficos, processando informação sem experiência interna? Por que a luz não está apagada lá dentro? David Chalmers chamou isso de problema difícil da consciência. Mas talvez seja mais do que difícil. Talvez seja impossível. Porque para explicar a experiência consciente usando física, você precisa reduzir o subjetivo ao objetivo. Mas a experiência consciente é, por definição, subjetiva. É a única coisa que você conhece diretamente, sem mediação. Tudo mais, incluindo a física, você conhece através da experiência consciente. Então, talvez estejamos fazendo a pergunta errada. Talvez não seja como a física gera consciência, mas como a consciência gera física? E se a experiência consciente não for um produto tardio da evolução cósmica, mas um aspecto fundamental da realidade, tão básico quanto espaço, tempo, massa, carga? O filósofo Galen Strawson argumenta que o materialismo levado a sério implica panpsiquismo. Se a consciência emerge de matéria, então a matéria deve ter propriedades protoconscientes desde o início. Você não pode tirar experiência de não experiência. Não pode fazer algo surgir do nada. Se há consciência agora, deve ter havido potencial para a consciência sempre. Isso soa místico, mas considere a alternativa. Em algum ponto da evolução cósmica, algo radicalmente novo apareceu, algo que nunca existiu antes em nenhuma forma. Consciência surgiu do vazio, uma propriedade emergente sem precedente em bilhões de anos de história física. Isso não é menos misterioso. Talvez seja mais. E se a consciência é fundamental, se está tecida na estrutura da realidade desde o Big Bang, então o experimento da dupla fenda não é sobre partículas sabendo que estão sendo observadas. É sobre consciência e matéria, sendo dois aspectos da mesma coisa, duas faces de uma realidade mais profunda, que não é nem puramente física, nem puramente mental. O físico Wolfgang Pauli, que ganhou o Prêmio Nobel em 1945, passou anos colaborando com o psicólogo Carl Jung, explorando exatamente essa possibilidade. Eles propuseram o conceito de unus mundus, um mundo unificado, onde mente e matéria não são substâncias separadas, mas aspectos complementares de uma realidade subjacente. Pauli acreditava que a mecânica quântica estava apontando para essa unidade, mas a física ainda não tinha linguagem para descrevê-la. 70 anos depois, ainda não temos. Temos equações que funcionam perfeitamente. Temos tecnologia quântica que revolucionou a civilização. Mas não temos compreensão profunda do que tudo isso significa. Não sabemos o que é uma função de onda. Não sabemos o que é uma medição. Não sabemos o que é um observador. E não sabemos o que é consciência. Aqui está o que mais não sabemos. Não sabemos se o livre-arbítrio existe. Se a consciência pode influenciar colapso quântico, isso cria espaço para escolha genuína,
para decisões que não são completamente determinadas por condições iniciais e leis físicas. Mas não sabemos se esse espaço é real ou ilusório. Talvez o indeterminismo quântico seja apenas aleatoriedade sem significado. Talvez suas escolhas sejam apenas ruído quântico amplificado por processos neurais. Ou talvez não. Talvez haja algo mais, algo que a física atual não captura. Não algo sobrenatural, mas algo natural que ainda não entendemos. Uma propriedade da consciência que permite navegação genuína através do espaço de possibilidades quânticas. Não controle total, mas influência sutil, escolha dentro de limites, criatividade dentro de restrições. Não sabemos se múltiplos universos existem. A interpretação de muitos mundos resolve elegantemente o problema da medição, mas ao custo de infinitos universos inobserváveis. É ciência ou metafísica? Há uma diferença entre uma teoria que faz previsões testáveis e uma que apenas reorganiza conceitos sem consequências observáveis. Físicos discordam apaixonadamente. Não sabemos se o tempo é fundamental ou emergente. A mecânica quântica permite causalidade retroativa, efeitos precedendo causas, futuro influenciando o passado. Mas no mundo macroscópico, o tempo flui inexoravelmente em uma direção. Por quê? O que cria a flecha do tempo? É apenas entropia aumentando? Ou há algo mais profundo, algo relacionado à consciência, ao fato de que memória aponta para o passado e intenção para o futuro? Não sabemos se o espaço é fundamental ou emergente. Físicos como Juan Maldacena demonstraram que, em certas teorias, o espaço tridimensional emerge de informação quântica bidimensional. O universo pode ser um holograma, com toda a informação codificada em uma superfície distante. Se isso é verdade, então a separação entre você e o resto do universo é ilusória. Você não está em um ponto do espaço. Você é um padrão de informação distribuído através de toda a superfície holográfica. Não sabemos se há outras formas de consciência além da biológica. Inteligências artificiais estão se tornando cada vez mais sofisticadas. Computadores quânticos estão explorando espaços de possibilidades que cérebros humanos não podem. Se a consciência é um fenômeno quântico, então sistemas quânticos artificiais poderiam ser conscientes? E se são, como saberíamos? Como você testa a experiência subjetiva de algo fundamentalmente diferente de você? Não sabemos se estamos sozinhos no universo. Há bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, muitas com planetas. As chances de que a vida, e eventualmente consciência, tenha evoluído em outros lugares parecem altas, mas não encontramos nenhuma evidência. O paradoxo de Fermi permanece. Onde estão todos? E se a consciência é necessária para colapsar a função de onda cósmica, então a ausência de outras consciências observáveis é profundamente perturbadora. Talvez sejamos, de fato, os primeiros. Talvez o universo esteja esperando que nós o tornemos real. Não sabemos o que acontece quando você morre. Se a consciência é um processo quântico no cérebro, então, quando o cérebro para, a consciência deveria cessar. Mas se a consciência é fundamental, se é um aspecto da realidade tão básico quanto a energia, então talvez ela não possa ser destruída, apenas transformada. Não estou falando de vida após a morte no sentido religioso. Estou falando de conservação de informação quântica, de padrões que persistem mesmo quando o substrato muda. Não sabemos se o universo tem propósito. A física não fala de propósito, fala de causas, não de razões. Mas se o universo é participatório, se observadores conscientes são necessários para colapsar a função de onda cósmica, então há um sentido em que o universo precisa de consciência. Não precisa no sentido de design inteligente, precisa no sentido de autoconsistência lógica. Um universo sem observadores permaneceria em superposição, não totalmente real. Apenas universos capazes de gerar consciência colapsam em realidade definida. Isso não é propósito no sentido tradicional. Não há objetivo final, nenhum plano divino. Mas há uma direção, uma tendência, uma atração estranha em direção à complexidade crescente, à consciência emergente, ao universo se tornando progressivamente mais consciente de si mesmo. E você é parte desse processo, não o centro, um dos incontáveis centros, um ponto de colapso entre infinitos.
E aqui está o que isso significa, praticamente, para a sua vida agora, hoje. Você não é um acidente. Não no sentido de que alguém planejou você, mas no sentido de que sua existência como observador consciente é parte da estrutura fundamental da realidade. Você não está assistindo ao universo. Você é o universo se observando. Cada pensamento que você tem, cada observação que você faz, cada decisão que você toma, está colapsando funções de onda. Não apenas no seu cérebro, através de emaranhamento, através de correlações quânticas que se propagam à velocidade da luz, suas observações se espalham para fora, influenciando sistemas distantes de maneiras sutis, mas reais. Você não pode controlar isso completamente. A decoerência garante que efeitos quânticos desapareçam rapidamente no mundo macroscópico. Você não pode manifestar $1 milhão pensando nele, mas você pode influenciar processos quânticos no seu próprio cérebro, afetando decisões neurais que afetam suas ações, que mudam o mundo através de causalidade clássica normal. Não é magia, é participação. Você não está criando a realidade do nada. Você está navegando através de um espaço de possibilidades, colapsando potencialidades que já existem no campo quântico. E a qualidade da sua navegação importa. Atenção focada, intenção clara, ação deliberada. Tudo isso afeta quais possibilidades se tornam reais. Mas aqui está a parte mais importante. Você não está fazendo isso sozinho. Você está co-criando a realidade com bilhões de outras consciências, com o ambiente físico, com as leis quânticas fundamentais. É um processo colaborativo, distribuído, emergente. E o resultado é este mundo compartilhado que todos nós experimentamos. Então a pergunta não é apenas: seus pensamentos criam a realidade? Mas que tipo de realidade você quer ajudar a criar? Porque mesmo se o efeito é sutil, mesmo se é limitado, mesmo se não entendemos completamente o mecanismo, você é um participante. Suas observações importam. Suas escolhas têm consequências. E talvez isso seja suficiente. Talvez você não precise de poderes mágicos. Talvez seja suficiente saber que você não está separado do universo, não está assistindo de fora, não está preso em uma realidade pré-determinada. Você é parte do processo pelo qual a realidade se torna real. Você é o universo se tornando consciente de si mesmo. Lembra como começamos? Com você lendo estas palavras, com trilhões de partículas no seu cérebro tomando decisões impossíveis, com elétrons saltando entre estados quânticos. Dissemos que essas partículas estavam esperando que você as observasse para decidir o que são. E agora você entende. Não é que as partículas estejam esperando por você. É que você e as partículas são aspectos da mesma coisa. Duas faces de uma realidade mais profunda, onde observador e observado, consciência e matéria, mente e universo não são separados. Você não está criando a realidade. Você é a realidade se criando. Você não está observando o universo. Você é o universo se observando. E cada momento de consciência, cada instante de experiência, cada pensamento que você pensa é um ato de colapso de função de onda. Um momento onde infinitas possibilidades se tornam uma única realidade. Não sabemos por que isso acontece. Não sabemos como funciona completamente. Não sabemos se há livre-arbítrio, se há propósito, se há significado além do que criamos. Mas sabemos isto. Você está aqui, agora, consciente, experimentando, participando. E isso por si só é extraordinário. Porque em um universo que poderia ter permanecido em superposição quântica para sempre, em um cosmos que poderia ter sido apenas matemática abstrata sem experiência, em uma realidade que poderia ter existido sem nunca se conhecer, você está aqui, consciente, observando, colapsando funções de onda, tornando o possível real. E talvez a pergunta mais profunda não seja: seus pensamentos criam a realidade? Mas por que existe algo em vez de nada? Por que o universo se deu ao trabalho de existir? Por que a função de onda cósmica colapsou em vez de permanecer em superposição eterna? Talvez porque a realidade, no fundo, não é feita de matéria ou energia ou informação. É feita de experiência. E experiência requer observadores, requer consciência, requer você.
Não você especificamente, mas consciência em geral. Observadores capazes de colapsar funções de onda, de transformar possibilidade em realidade, de fazer o universo se tornar real através do ato de observação. E se isso é verdade, então cada momento de consciência tem significado cósmico. Não porque você é especial, mas porque consciência é especial. É o mecanismo pelo qual o universo se torna real. É a ponte entre o possível e o atual. É a resposta à pergunta de por que existe algo em vez de nada. Porque nada não pode se observar. Nada não pode colapsar sua própria função de onda. Nada não pode se tornar algo. Mas algo pode. E você é esse algo. Você é o universo olhando para si mesmo através de seus olhos. Pensando sobre si mesmo através de seus pensamentos. Se tornando real através de sua consciência. Então sim, em um sentido profundo, seus pensamentos criam a realidade. Não magicamente, não instantaneamente, não sem limites ou restrições, mas através de um processo sutil, quântico, participatório, onde cada observação, cada medição, cada momento de consciência contribui para o colapso da função de onda universal. Você não está criando tudo. Você está co-criando com bilhões de outras consciências, com as leis físicas, com a história cósmica que se estende por 14 bilhões de anos. Mas você está criando. Você é um coautor da realidade. E com essa participação vem responsabilidade. Não responsabilidade moral no sentido tradicional, mas responsabilidade física. Você é literalmente responsável, capaz de responder, capaz de influenciar, capaz de participar. E a qualidade da sua participação importa. Atenção focada colapsa funções de onda de forma diferente de atenção dispersa. Intenção clara cria padrões neurais diferentes de confusão mental. Ação deliberada propaga ondulações através da função de onda universal de maneiras que inação não faz. Você não pode controlar tudo, mas você pode influenciar algo. E esse algo, multiplicado por bilhões de consciências, por trilhões de momentos, por incontáveis observações, cria a realidade compartilhada que todos nós habitamos. Então a pergunta final não é seus pensamentos criam a realidade, mas que realidade você vai ajudar a criar? Porque você vai criar algo. Você não tem escolha nisso. Você é um observador consciente em um universo quântico. Você está colapsando funções de onda apenas por existir. A única escolha que você tem é conscientemente ou inconscientemente. Com atenção ou no piloto automático? Com intenção ou por acidente? Participando ativamente ou sendo arrastado pela corrente? E talvez essa seja a verdadeira transformação que a mecânica quântica oferece. Não poderes mágicos, não controle total, mas consciência da participação. Reconhecimento de que você não está separado do universo, não está assistindo de fora, não está preso em uma realidade fixa. Você é parte do processo. Você é o universo se tornando consciente de si mesmo. E cada momento que você passa consciente, atento, presente, é o momento onde você está ativamente participando na criação da realidade, em vez de apenas reagindo passivamente a ela. Isso não resolve todos os mistérios. Não responde todas as perguntas. Não explica por que existe experiência consciente, ou se há livre-arbítrio, ou o que acontece quando você morre. Mas oferece algo talvez mais valioso. Uma maneira de viver que reconhece sua participação fundamental na estrutura da realidade. Você não é um acidente cósmico. Você é um mecanismo cósmico. Você é como o universo se torna real. E isso, independente de todas as incertezas, de todos os mistérios não resolvidos, de todas as perguntas sem resposta, é extraordinário. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se, você não está apenas vendo estrelas. Você está colapsando suas funções de onda. Você está tornando-as reais através do ato de observação. E elas, por sua vez, estão tornando você real, através de fótons que viajaram anos-luz para atingir seus olhos, criando correlações quânticas que conectam você ao cosmos. Você e o universo não são dois, são um. Observador e observado, consciência e matéria, mente e cosmos. Dois aspectos de uma realidade mais profunda, que não é nem puramente física, nem puramente mental.
mas algo mais fundamental que ainda não temos palavras para descrever. E talvez nunca tenhamos. Talvez algumas verdades sejam profundas demais para a linguagem, complexas demais para equações, vastas demais para a compreensão completa. Mas você pode vivê-las, você pode experimentá-las, você pode participar delas, porque você já está participando. Você sempre esteve, desde o primeiro momento de consciência, desde o primeiro pensamento, desde a primeira observação. Você tem sido um co-criador da realidade. A única diferença agora é que você sabe. E com esse conhecimento vem possibilidade, não de controle mágico, mas de participação consciente, de navegação intencional através do espaço de possibilidades quânticas, de cocriação deliberada da realidade compartilhada que todos nós habitamos. Você não pode fazer isso sozinho, mas você não precisa. Você é parte de uma rede de consciências, todas colapsando funções de onda, todas participando, todas co-criando. E juntos, momento quântico após momento quântico, observação após observação, escolha após escolha, estamos criando o universo. Não do nada, das possibilidades infinitas que sempre existiram no campo quântico. Estamos escolhendo, entre todas as realidades possíveis, qual se torna real. E essa escolha, multiplicada por bilhões de consciências, por trilhões de momentos, por incontáveis observações, é o que cria a história cósmica. Você é parte dessa história, não um personagem passivo, um autor ativo. E a história ainda está sendo escrita. Cada momento é uma página em branco, cada observação é uma palavra. Cada escolha é uma frase. Que história você vai ajudar a escrever? Que realidade você vai ajudar a criar? Que possibilidades você vai colapsar em realidade através de sua atenção, sua intenção, sua ação? Essas não são perguntas retóricas. São as perguntas mais importantes que você pode fazer. Porque as respostas, multiplicadas por bilhões de consciências, determinam o futuro do universo. Não completamente. Não sem restrições, mas significativamente, realmente, quanticamente. Seus pensamentos criam a realidade? Sim e não. Não magicamente, não instantaneamente, não sem limites, mas sutilmente, quanticamente, participatoriamente, através de um processo que ainda não entendemos completamente, mas que sabemos ser real. E talvez isso seja suficiente. Talvez não precisemos entender tudo. Talvez seja suficiente saber que somos participantes, não espectadores. Co-criadores, não consumidores. Parte do universo se tornando consciente de si mesmo, não observadores externos de uma realidade fixa. E com essa participação vem algo precioso: significado. Não significado imposto de fora, mas significado emergente de dentro. Significado que surge do ato de participação, de cocriação, de colapso de funções de onda. Você importa, literalmente. Você é matéria se tornando consciente, e sua consciência importa. Ela colapsa funções de onda, ela cria realidade, ela faz o universo se tornar real. E isso, no final, é a resposta mais profunda à pergunta com que começamos. Seus pensamentos criam a realidade? Sim, porque você não é separado da realidade. Você é a realidade pensando sobre si mesma. Você é o universo se tornando consciente. Você é o mecanismo pelo qual o possível se torna real. E cada momento que você passa consciente disso, atento a isso, participando disso, é um momento onde você está vivendo a verdade mais profunda da física quântica, que observador e observado são um, que consciência e matéria são aspectos da mesma realidade, que você não está no universo, você é o universo. E o universo, através de você, está se tornando consciente de si mesmo. Momento quântico após momento quântico. Observação após observação. Colapso de função de onda após colapso de função de onda. Você é como o universo.